Nós vamos iniciar fazendo a leitura de dois textos. Um primeiro texto, ele vai servir como um auxílio, uma base, e então nós vamos para o texto principal. O primeiro texto, então, é 1 de Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 a 9. Em seguida, vamos para o Evangelho de João, capítulo 10. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 9. Acompanhe com atenção o texto da Palavra de Deus, que nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora vamos para o texto principal, que é o texto de João, capítulo 10, meus irmãos. João 10, versículos 22 a 30, só para darmos uma olhada mais na perícope, um trecho inicial da perícope, é claro, mas teremos algumas ênfases aqui. João 10, 22 a 30 nos diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vo-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Até aqui, meus irmãos. Amados irmãos, eu quero começar o sermão desta noite com uma pergunta que tem uma resposta óbvia, eu imagino, para cada um de nós. Ter certeza da salvação não é algo bom e consolador para nós? Não é? Isso não é bastante óbvio para nós? Falarmos de certeza da salvação, de que de fato confiamos na obra perfeita de Cristo e que isso nos dá segurança plena? Sim, meus irmãos, cada um de nós tem essa convicção. E eu tenho certeza que se eu perguntasse isso para vários outros cristãos de outras denominações que não são reformadas, eles também diriam isso. Também confessariam que, na verdade, é muito bom poder dizer que Cristo me salvou. É muito bom ter segurança na salvação que Cristo nos deu. Isso parece algo bem comum na boca de muitos cristãos, não é? E às vezes alguns podem pensar que isso significa necessariamente que todos estão alinhados em uma só fé de verdade. Mas é justamente, meus irmãos, neste contexto que podemos perceber o seguinte: quando nós mudamos a pergunta e quando falamos, por exemplo, da certeza da salvação, em termos do que Cristo nos disse,
de que os seus não podem perder tal salvação que o Cristo Senhor deu, estes rapidamente mudam de semblante. Eles começam a olhar, a ouvir essas palavras e rejeitá-las de todo o coração. É até estranho. Como alguém pode falar com alegria da salvação em Cristo Jesus e ao mesmo tempo rejeitar aquilo que ele diz sobre essa segurança? É estranho, meus irmãos, mas há uma razão para isso. E essa razão é porque a segurança da salvação para muitas pessoas que dizem, sou cristão, não está em Cristo, está em outro lugar. Está em suas próprias obras, em seus próprios méritos. Quando muitos cristãos dizem, eu tenho certeza que Cristo me salvou, eles colocam o fundamento dessa certeza em seus próprios esforços, em sua dignidade pessoal, no fato de que estão tentando buscar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Ou seja, estão com o coração no lugar errado. A certeza da salvação da maioria dos cristãos hoje está fundamentada em suas obras, em seus méritos, na obediência ou mesmo na fé que eles tratam como se fosse uma obra, na verdade. Porque, infelizmente, depois de ouvirmos tanto a respeito da graça de Deus, do que foi defendido na época da Reforma, infelizmente, a maioria dos cristãos hoje, que tem o nome de evangélicos, são sinergistas. Isso é triste, meus irmãos. Isso é muito triste. Eles pensam que o homem possui tal liberdade que pode cooperar de alguma forma com a salvação e, a depender do próprio homem, podem até chegar a perdê-la. Enquanto nós, bem diferente disso, dizemos que aqueles que foram salvos pelo Filho de Deus nunca perecerão. É isso, meus irmãos, que o mundo odeia. Uma certeza fundamentada unicamente na soberania de Deus e na obra gloriosa de seu Filho por nós. No texto que nós lemos, do Evangelho de João, sabemos de vários debates que Jesus teve com aqueles mestres de Israel, os teólogos da época. Jesus não só falava, mas ele mostrava o seu poder e a sua doutrina poderosa para aquelas pessoas. No entanto, aqueles que ouviam e se julgavam senhores do saber e da lei, eles não aceitavam as palavras de Cristo. Era o tempo todo debates. No capítulo 8, por exemplo, Jesus os chama de filhos do diabo, pois somente os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Aqueles que não ouvem porque são filhos do diabo. Aqui no capítulo 10, isso se repete. É mais um debate. É mais uma vez aquele grupo questionando ao Senhor Jesus Cristo. E neste capítulo o Senhor Jesus não só fala, para os irmãos entenderem, de uma graça irresistível de Deus sobre os eleitos, não é, os quais são suas ovelhas, não é, que ouvem a sua voz e o seguem, mas fala também da segurança absoluta na salvação realizada por Ele. Nós acabamos de participar, não é, da conferência Herança Reformada sobre o Sínodo de Dort. E certamente, meus irmãos, ainda aprenderemos muito sobre as doutrinas da graça. Espero poder cooperar também agora, meus irmãos, com a palavra de Deus, com a pregação. Então aprenderemos sobre a graça de Deus, que é odiada pelo mundo, mas é amada por sua igreja. Amada por sua igreja. Em primeiro lugar, então, devemos aprender que Cristo nos ensina sobre uma graça que é completa e operante. Então, o assunto aqui é sobre a graça do Senhor Deus sobre o seu povo, Cristo abençoando suas ovelhas, dando segurança às suas ovelhas. Mas temos que entender um pouco mais sobre esta graça. Na resposta de Cristo aos seus inquisidores, ele traz o ensino de que a graça de Deus em salvar não é uma mera declaração, mas é algo eficaz que atinge o seu objetivo de maneira infalível. É isso que aprendemos no verso 27, quando o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui ele fala então, meus irmãos, de eleição, pois aqueles que ouvem a sua voz são de suas ovelhas. São suas ovelhas, ele é muito definitivo nisso. Pertencem ao seu rebanho. Quem reage então positivamente à palavra de Cristo não é qualquer um, mas aquele que lhe pertence pela graça de Deus. Por isso, meus irmãos, as palavras do próprio Cristo são suficientes para rejeitarmos qualquer ensino da salvação
universalista, qualquer ensino que não tenha um propósito definido para a salvação. Ele é claro em se referir às suas ovelhas como alvo de sua obra salvífica. O próprio texto de João 10 nos traz a declaração de Cristo, de que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E estes são chamados infalivelmente, pois o Senhor afirma que tanto ouvem como também o seguem. Isso é importante, pois Jesus, meus irmãos, não fala de ouvir no sentido de apenas usar os tímpanos. Não, mas no sentido de dar ouvidos às suas palavras, no sentido de ouvir e acatar e crer nessas palavras e confiar nelas. E que estes que ouvem, estas ovelhas, são conhecidas dele. Não são pessoas aleatórias, mas são conhecidas do Senhor. São pessoas que ele pessoalmente ama, aqueles que o Pai me deu. É o que aprendemos no capítulo 6. E estas pessoas, as quais ele chama de ovelhas, e que conhece, estas, e somente estas, verdadeiramente o seguem. É isso que aprendemos aqui. Percebem, meus irmãos? A graça de Deus não consiste somente no fato do envio de Cristo e da apresentação dele por meio da pregação do Evangelho. Isso tudo é graça, obviamente, mas a graça, ela faz muito mais do que isso. Ela opera. Por isso mesmo, Deus, nesta graça, ele promove mudanças, não é, na vida do pecador. Ele opera uma transformação. A quem Jesus chama de ovelhas. E observem bem, que não lhes pertencerá por darem ouvidos a ele. Isso é bom frisar, meus irmãos. Essas ovelhas de Cristo, elas não pertencem a Cristo porque elas deram ouvidos a ele, mas elas dão ouvidos a ele porque são suas ovelhas, porque pertencem a ele. Esta é a razão, então. Entender isso realmente é importante para nós, meus irmãos. A fé e a ação das ovelhas procedem da eleição divina, procedem do amor perfeito de Deus. É tudo o que aprendemos quando lemos sobre Cristo ter sido enviado ao mundo, quando lemos sobre ele ter morrido por pecadores e sobre toda a graça revelada em sua palavra. Tudo isso nos aponta não para aquilo que nós estamos vendo, não para os acontecimentos históricos simplesmente, mas para a eternidade. Tudo isso vem da eleição divina de Deus. É porque Deus amou pessoas na eternidade que estas pessoas creem nele. Tudo vem do Senhor. Por que é importante pensar sobre isso? Porque é comum, no meio cristão hoje, a compreensão de uma graça que é pobre. Uma graça que é esvaziada de poder, como se fosse algo apenas declarativo. Apenas isso. Como se fosse um passo de Deus em direção ao homem, que por sua vez precisa também dar um passo em direção a Deus, para que então a salvação aconteça de fato. Quem tem isso em mente e chama de fé, na verdade, nunca creu no Evangelho. Nós precisamos ter ciência disso. Só há um Evangelho, irmãos. E pessoas que negam as declarações de Cristo não creem no Evangelho. A rejeição disso não é simplesmente alguém dizendo: irmãos reformados, irmãos presbiterianos, temos uma opinião diferente. Isso não tem a ver com opinião, não. É o Evangelho revelado. Ou seja, quem pensa assim não sabe o que é a graça de Deus. Então aprendam isso. O discurso da graça na boca de qualquer sinergista é uma mentira. Eles não sabem o que é a graça. Eu posso me lembrar de quando eu não era reformado. E como era comum na denominação a qual eu fazia parte, se falar da salvação pela graça, e isso em contraposição à Igreja de Roma. Eu lembro como jovem, como adolescente ainda na igreja, ouvindo isso. Nós somos diferentes dos papistas. Nós acreditamos que a salvação é pela graça. Porém, quando aquilo que eles chamavam de graça era colocado à prova, então, era possível constatar que não passava de crença papista revestida de uma roupagem evangélica, isto é, o homem precisava fazer a sua parte, porque no fim a graça era apenas a boa vontade de Deus, que dependia também da boa vontade do homem.
Esse é o entendimento comum. Vocês vão ouvir de muitos outros evangélicos: nós acreditamos na salvação pela graça. Mas se começarem a deliberar sobre isso, a falar sobre essa graça, vocês descobrirão justamente que é totalmente ao contrário. Que ainda assim entendem que dependem das obras. Ora, irmãos, tanto Paulo, no capítulo 6 de Romanos, não é? Como também Pedro, no texto que lemos inicialmente, nos ensinam sobre uma graça que é operante, uma graça que é completa e eficaz, não como apenas a vontade de Deus, mas como a própria ação de Deus em salvar, em aplicar a salvação aos seus. Inclusive, Paulo apresenta a verdade sobre a graça fazendo esse questionamento. Só para lembrar os irmãos, Romanos 6, verso 1 e 2, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Resposta: de modo nenhum. Como viver ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Percebem? É incompatível falar sobre a graça de Deus com uma vida não transformada por esta mesma graça. Por isso mesmo, Paulo, meus irmãos, fala na nova vida nesse texto. Pedro, da mesma forma, afirma no texto que lemos, nos versos 3 a 5, após falar da eleição, no prefácio, sobre uma graça completa e eficaz que manifesta na salvação, como lemos: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro, meus irmãos, ele não retrata um conhecimento filosófico de Cristo aqui, mas um conhecimento salvífico. Um conhecimento vindo da graça de Deus, vindo da eternidade para nós, que leva, assim, a uma vida de fé. Tudo isso, meus irmãos, está embutido nas palavras de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa expressão de Cristo, ela é profundíssima, porque ela fala do decreto divino, ela fala da ação soberana de Deus, ela fala da sua graça irresistível e também da ação soberana em conduzir as ovelhas de Cristo. É uma frase simples, mas que tem tamanha profundidade para nós, porque tudo Deus opera nestes que Cristo chama de suas ovelhas. O Senhor opera. Seguir a Cristo, então, não é um poder natural dos homens. Não é. E seguir a Cristo não é apenas se dizer cristão. Não é simplesmente isso. Então observemos como a graça de Deus é operante inteiramente no homem. Cristo diz, em João 6,44, ninguém pode vir a mim, ou seja, o homem natural não tem poder para ir ao Filho de Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E somando a isso, pensemos em Filipenses 2,13, quando Paulo afirma: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Esses textos se somam para nos ensinar a verdade de que Deus conduz seus eleitos a Cristo, não é? E Cristo salva, e Deus conduz os seus eleitos, dando-lhes a fé, movendo sua vontade e as ações destes eleitos, de suas ovelhas, em seguir o Filho de Deus, que não é simplesmente andar atrás de Jesus, mas é imitá-lo, é viver conforme a sua vontade. Pois bem, meus irmãos, só o fato da graça de Deus ser apresentada assim assusta aqueles que não a conhecem. Assusta. Eles não conseguem lidar com o fato de que Deus, em sua graça, guia os seus, os levando a viver uma vida de fé em todas as boas obras, que é a prática de seguir a Jesus Cristo, de imitá-lo em obediência. E é assim, por exemplo, meus irmãos, que a própria Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, seção 3, nos ensina sobre a capacidade dos crentes de obedecer a Deus. Veja como isso é importante para nós, porque tudo isso está absolutamente ligado à graça de Deus.
essa mesma graça salvífica que é operante, que muda a vida da pessoa. Então a confissão diz assim: a capacidade de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios crentes, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. E para que possam ser habilitados para isso, é necessário que haja, além das graças que já receberam, uma influência real do mesmo Espírito Santo, operando neles o querer e o realizar segundo o seu beneplácito. Contudo, eles não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem ser diligentes em estimular a graça de Deus que está neles. Somos responsáveis, é o que aprendemos, mas a graça de Deus opera tudo em nós, como o próprio Paulo testemunhou do seu esforço. Então, o que nós fazemos quando pensamos na graça de Deus? Não é? Estamos observando esse texto de João, não é, sobre a graça de Deus, mas é bom entender bem essa graça operante antes de prosseguirmos. Então, quando pensamos nessa graça, Paulo mesmo dá o testemunho de como a graça é operante na vida do crente. 1 Coríntios 15, verso 10, ele fala bem assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. A graça não é vã. Essa graça salvífica, essa graça não é vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa graça leva o povo do Senhor, leva as suas ovelhas a seguir a Jesus Cristo. E o que mais? Essa graça nos dá de fundamento que faz com que o mundo, por exemplo, a odeie tanto. Por que o mundo odeia tanto a graça de Deus? Por que falar sobre a segurança da salvação, as doutrinas da graça, acaba ofendendo tantos que se chamam de cristãos? Sejam católicos romanos, sejam evangélicos, por que tantos se ofendem com isso? A resposta, meus irmãos, é essa. É porque a salvação, operada por Cristo nos seus eleitos, não pode ser perdida. O homem ímpio não quer ouvir isso. Ora, o que a Confissão de Fé de Westminster diz no capítulo 17 sobre a perseverança dos santos? Seção 1. Aqueles a quem Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados e santificados por seu Espírito, não podem cair do estado de graça nem totalmente, nem finalmente, mas certamente perseverarão nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. É uma declaração forte que nos foi dada para o nosso consolo. Deus não revelou na sua palavra, não é? E estamos vendo uma exposição disso na Confissão de Westminster. Deus não revelou em sua palavra, não é, os seus mistérios eternos para ficarmos viajando, tentando descobrir e sondar a mente de Deus, mas para consolar a sua igreja, para dar sentido ao seu povo, para explicar que nós estamos aqui por uma razão, não é, que é justamente a vontade de Deus. Também eu quero citar para os irmãos os cânones de Dort, capítulo 5 e artigo 8, sobre a graça do Deus triuno que preserva os seus. Assim, não é pelos seus próprios méritos ou força, mas pela imerecida misericórdia de Deus que eles não se desviam totalmente da fé e da graça, nem permanecem caídos para se perderem totalmente no final. Quanto a eles, isso facilmente poderia acontecer e aconteceria sem dúvida. O que está sendo dito aqui? Se dependesse, então, das pessoas, de nós, o permanecer perseverando, então perderíamos. Só que isso depende exclusivamente de Deus. É o que nós estamos aprendendo aqui em documentos confessionais. São, de fato, declarações fortes. E o que muitos diriam por citarmos nossas confissões, então? Porque eu li os textos bíblicos com os irmãos sobre esta graça, sobre o chamado de Cristo, sobre a segurança da salvação, mas mesmo assim, não é, quando afirmamos essas verdades, essas declarações fortes, o que as pessoas diriam ao ouvir isso de nós? Ah, isso é calvinismo. Isso não é evangelho. A Bíblia não nos ensina isso. Diante disso, irmãos, da ignorância e obstinação dos homens, devemos confessar a verdade do evangelho declarada pelo próprio Verbo encarnado, pelo Salvador perfeito, o Senhor Jesus.
É ele quem diz em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E mais, no verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Na verdade, a própria construção do texto chega até a ser redundante. É tão enfática na segurança da salvação que é redundante até. Porque ele diz, veja, eu lhes dou a vida eterna. Se Cristo nos dá a vida eterna, então não acaba, porque é eterna. Mas ele reforça isso dizendo, jamais perecerão. Então, já, de maneira dupla, já temos uma segurança aqui. Mas ele ainda enfatiza mais, e ninguém as arrebatará da minha mão. O que Jesus está dizendo aqui é que é impossível que alguém arranque suas ovelhas de suas mãos. É impossível. Impossível. Que graça maravilhosa então, meus irmãos. Ninguém pode nos tomar das mãos de Jesus Cristo. Então não foi Calvino que determinou que esta é a verdade. Não foi nenhum de nós aqui. Eu, ou o pastor Alex, ou qualquer outro pastor reformado, ou teólogo reformado na história. Não fomos nós que determinamos isso como verdade, mas o próprio Cristo Salvador, o pastor das ovelhas, disse isso. Jamais perecerão. Essa salvação pela graça, meus irmãos, não está condicionada em nada em nós, mas unicamente na graça de Deus, no poder de Deus. Vejam que Cristo fundamenta ainda mais sua afirmação sobre a segurança final dos seus eleitos, quando diz, nos versos 29 a 30, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Ou seja, a sua missão é séria. Ele não veio para um quem sabe. É séria. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E então, no verso 30 ele confessa, eu e o Pai somos um. Quem pode tomar de Deus os seus? Percebe como ler a palavra de Deus e refletir nela nos mostra como é absurdo o entendimento do sinergismo? Nós temos que parar com um mundo de fantasia de que o fato de haver em nosso país, em todo o Ocidente, tantas igrejas. Você tropeça em denominações. Você vira a esquina, tem 3 igrejas numa mesma quadra e até mais. E acharmos que isso significa alguma coisa realmente boa. Tantas pessoas se reuniram com Bíblias, cantando, e achamos que isso é igreja, mas quando essas pessoas confessam aquilo que têm como fé, aquilo acaba sendo oposto às palavras de Cristo. Cristo dá a segurança, e os cristãos atuais, que não creem de fato no Evangelho, porque esse é o fato, estão dizendo algo contrário às palavras de Cristo. Nosso Senhor aqui não fala com dúvidas. Então, se o Senhor Jesus fala de maneira tão firme sobre a salvação dos seus, deveríamos nós termos dúvidas? Deveríamos nós colocar em xeque as palavras do Senhor? Muitos têm optado pela teologia da dúvida. Quando Pedro fala à igreja, ele transfere a mesma segurança. Eu gosto de fazer esses links de Cristo falando, não é? Ou profetas ou apóstolos também, para percebermos a unidade do ensino, a segurança que o Senhor nos dá. Então Pedro fala à igreja e ele transfere a mesma segurança. Ele afirma no verso 5 do texto que nós lemos, né? 1 de Pedro 1 e verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Percebam então, meus irmãos, Pedro fala de salvação de forma bem escatológica, apontando diretamente para o juízo final, o último dia. Mas ele já assegura agora que estamos guardados pelo poder de Deus. Guardados. O nosso pastor nos guarda. Nós perseveraremos até o final, não porque nós somos fortes. Aqueles que creem na graça de Deus de fato, nunca vão atribuir a si mesmos, não é, o poder da perseverança natural, capacidade, força, dedicação, não. Não perseveraremos porque somos fortes, mas porque Deus é forte, todo-poderoso, e Ele mesmo é quem nos preserva na fé e na salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus. É isso que a graça nos ensina,
que seremos abastecidos de tudo aquilo que é necessário na vida cristã até o fim. Cristo nunca nos faltará. De forma nenhuma o Senhor Jesus fala isso de maneira genérica. Não há uma palavra de segurança para aqueles que não são suas ovelhas. Uma única palavra. O que Jesus diz no texto que lemos, aqueles que não são, obviamente, é que eles não ouvem suas palavras justamente porque não são de suas ovelhas. Por mais que eles tivessem visto as obras de Cristo, o seu poder, ouvido a sua pregação, eles não poderiam ouvir. De verdade, dar ouvidos à palavra de Cristo. Eram cegos, eram surdos para o evangelho manifestado ali. E ele explica o porquê. Porque não são das minhas ovelhas. As palavras de consolo e de segurança são única e exclusivamente para as ovelhas de Cristo. É isso que a graça nos ensina. Essa deve então ser a nossa certeza, como aprendemos na Escritura. Filipenses 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Essa é a segurança do povo de Deus. Como Paulo pergunta de forma retórica em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, a resposta óbvia do texto é ninguém. Ninguém. Ninguém pode prevalecer contra aquilo que Deus disse, então nada nos separará do seu amor. Porque Deus é por nós. Deus estará ao nosso lado. Nosso pastor não nos abandona. E ele disse, jamais perecerão. Ele prometeu, meus irmãos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias o pastor nos assiste. Todos os dias o Cristo que prometeu às suas ovelhas que jamais abandonaria, está com elas, as guiando por meio da igreja, por meio dos sacramentos, a palavra do Senhor Deus. Tudo o Senhor providencia para abastecer o seu povo. Ele é pastor fiel. E é essa confiança que Pedro chama a igreja nos versos 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essas não são palavras de dúvidas ao povo de Deus. A pregação da dúvida não é pregação cristã. Não é. Se em qualquer lugar, em qualquer ambiente, membros fiéis saírem para suas casas com uma pulga atrás da orelha, com questionamento, será que de fato eu posso confiar na salvação? Será que de fato o que Cristo fez por mim de fato me salva? Será que a fé que eu tenho nele basta? Se uma pessoa sai assim, não estou falando de questão pastoral, onde eu devo questionar a minha própria vida se a fé que eu tenho é real. Não. É o questionamento sobre a salvação, a obra de Cristo. Se alguém sai de um ambiente que é chamado de igreja, sem a convicção de que Cristo é pastor perfeito e ele garante o que ele diz, essa pessoa não sabe o que é fé. É uma pregação oposta à fé. Pois bem, meus irmãos, fundamentados então na segurança da salvação, na perseverança final pela preservação de Deus, é que somos motivados a viver para a glória de Deus. Esta é a maravilha da graça. Sabermos disso nos leva a servir a Deus por amor e gratidão e não por medo. Sabe o que me levava no início a ficar firme na igreja e ser bem ativo? Uma denominação que eu fazia parte, era o medo de ir para o inferno. O medo de ir para o inferno. Não havia segurança. O que nós ouvíamos eram ameaças. Olha, aquele pensamento dispensacionalista, Jesus pode voltar a qualquer momento, então ele voltando agora, se você estiver com o pé na igreja, você vai. Se você não estiver com o pé na igreja, você fica. E ficávamos assim, com medo de tudo. Não é? Eu pequei, eu pensei mal de alguém, eu desejei o que não deveria, e agora? Eu vou para o inferno. Esse era o medo. E pessoas procuram servir a Deus assim, e por isso se tornam legalistas. O esforço para manter a sua própria salvação.
Isso não é fé, isso não é esperança. Somos motivados, meus irmãos, pela graça de Deus. Podemos até dizer que é pela preservação graciosa de Deus que somos motivados a perseverar, sabendo que Deus opera em nós o querer e o realizar. Ele não falha nisso. Então, volta à pergunta do início. Como alguém pode odiar as doutrinas da graça? E quando eu falo odiar, eu estou falando sério, irmãos, tá? Se você já teve que lidar com pessoas de fora, com indivíduos que já manifestaram logo, vixe, fala de calvinismo, eu não quero nem ouvir. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Você fala, mas peraí, eu tenho certeza que Cristo me salvou. E este amor por mim e por sua igreja toda é um amor eterno. A razão para eu estar aqui é porque Ele me amou na eternidade, é um amor eterno. E as pessoas, certo, mas onde fica então o meu livre-arbítrio, a minha capacidade, a minha resposta? Como é que fica isso? É simples assim? Então Deus te amou e te salvou e os demais? Há muitos questionamentos e as pessoas não suportam isso. Elas se ofendem. Como saber dessa segurança, meus irmãos, pode incomodar tanto as pessoas? Uma coisa que é importante ressaltar para os irmãos. Deus, Ele não deve a sua graça a ninguém. Não há um constrangimento em Deus para nos salvar e nos amar. Leia Efésios 1, verso 3 a 14, e verifique que o amor de Deus é um amor livre, é uma graça livre. Ele quis nos amar. Isso depende totalmente dele, não de nós. Ele não deve isso a ninguém. Não é engraçado como as pessoas hoje elas estão tão assim preocupadas com a escolha do homem, né? Especialmente hoje, parece que essa coisa do humanismo tem se espalhado por tudo na cultura que nós temos do mundo hoje. Então tudo é humanista, tudo é o homem, é psicologia, é teologia, é filosofia, tudo é o homem, você tem que se sentir bem, você tem que sentir que você faz, que você tem um controle e etc. Então tudo é assim. E as pessoas estão muito preocupadas com sua própria escolha. Você tem o poder. São coachings, não é? Que estão guiando as pessoas hoje. Você tem o poder, você tem a escolha. E reivindicam o poder de escolher, porque senão, obviamente, seria injusto. Mas ninguém se preocupa com a escolha de Deus. É como se Deus fosse obrigado a atender nossos caprichos. O que aprendemos aqui na palavra dele é que não, meus irmãos. A sua graça é assim. Ele, sem dever nada a ninguém, podendo condenar a todos, porque todos pecaram, e ninguém diante disso poderia reivindicar absolutamente nada, mesmo assim, Ele resolveu salvar e manifestou sua graça sobre nós. Então, como que isso pode incomodar alguém? Saibam disso e podem fazer o teste, meus irmãos. Digam a outros que não são cristãos reformados: as ovelhas de Cristo nunca, jamais perecerão. E de pronto, vão te responder: isso não passa de calvinismo. Você pensa assim porque você é um seguidor de Calvino. Porque você é um seguidor dessa tal de confissão de fé de Westminster. Porque você está bitolado, travado em documentos de homens. Mas, irmãos, sabemos que quem disse que as ovelhas não se perderão não foi um homem pecador, mas o próprio pastor das ovelhas. Isso tem que fazer toda a diferença para nós. O próprio pastor das ovelhas foi quem disse. Se Cristo disse isso abertamente, qual a razão então? Porque todos eles têm Bíblias. Qual a razão então para tanto ódio às doutrinas da graça? Nós amamos essa verdade, mas é fato que o mundo a odeia. E a razão é simples. Por que ler um texto como esse, onde Jesus dá segurança às suas ovelhas, faz com que muitos procurem linhas interpretativas diferentes, distorçam o texto, para colocar tudo na conta do homem, porque a graça de Deus, meus irmãos, esse é o problema, é o segredo, tá? A graça de Deus, ela tira toda a glória do homem e a dá somente a Deus. Para o pecador ouvir que Cristo fez tudo isso, que Ele dá a vida às suas ovelhas, que elas nunca perecerão, que ninguém pode tomá-las de suas mãos, para aquele que quer defender a glória do homem, é ofensivo. Não. Se Ele faz tudo, então eu não faço nada nesse sentido para a salvação. E por mais que pareça uma coisa boba até, isso ofende muitas pessoas.
1545, um concílio chamado Trento, não é? A Igreja Católica Romana se reuniu para rejeitar as doutrinas da graça, a justificação pela fé somente. Por quê? Porque é insuportável para o homem pecador simplesmente dar toda a glória da salvação a Deus. É insuportável. Como o texto de João, meus irmãos, e muitos outros já citados, toda a ação de salvar vem de Deus. Ele elegeu, enviou Cristo, chamou e chama pela pregação. Ele é quem regenera, dá a fé, justifica, adota como seus filhos e santifica. É Ele, meus irmãos, quem opera tudo em nós por sua graça. Mas enquanto a igreja ama e respira aliviada por essa graça de Deus, o mundo e o diabo odeiam essa segurança. Cito mais uma vez, meus irmãos, os cânones no capítulo 5, artigo 15. Apenas o título: essa doutrina é odiada por Satanás, mas é amada pela igreja. E ainda cita bem assim: Satanás a odeia, o mundo zomba dela, os ignorantes e hipócritas ultrajam e os hereges a atacam. Aqueles que têm heresias no coração atacam a doutrina da graça. Então, irmãos, o ensino de que a salvação não se perde não é o ensino de homens, mas do próprio Cristo, como já vimos. E os próprios apóstolos não inventaram tal doutrina, mas inspirados pelo Espírito Santo, reverberaram, meus irmãos. Eles falaram, eles ecoaram o ensino santo do Senhor naqueles dias. Cristo é Deus e tem poder para garantir que aqueles por quem Ele morreu permaneçam seguros eternamente. Este é o nosso Cristo. Se levantar contra isso não é mera questão de opinião, mas é a negação do próprio Evangelho. Nós acabamos de comemorar, no mês passado, no finalzinho, 508 anos da Reforma Protestante. E é triste notar que, enquanto a Reforma foi um protesto contra a Igreja de Roma e seus desvios da palavra de Deus, o arminianismo, de antes e de hoje, é um protesto contra a própria verdade. Um protesto contra a própria verdade. E essa é a atitude de muitos. Sim, irmãos. Tem gente atacando o Evangelho, achando que está atacando a nós. Eles miram os seus ataques nos cristãos reformados. Eles pensam: eu estou atacando, esses reformados, esses presbiterianos, esses calvinistas. É isso que eu estou fazendo. Quando, na verdade, estão atacando o próprio coração do Evangelho. Não é sobre nós. Não é sobre nós, não é sobre reformadores, não é sobre Calvino ou qualquer outro. É sobre Cristo e sua graça e sua promessa segura de salvação. É sobre isso. E é isso que atacam. Satanás odeia essa doutrina. E odiando essa doutrina, ele odeia as palavras de Cristo. Mas por quê, meus irmãos? Porque certamente o diabo não quer ver crentes seguros. O diabo é o nosso adversário. Como Pedro fala do capítulo 5, verso 8. E, portanto, inimigo de toda a paz com Deus. Não é interesse dele, então, ver cristãos com consolo na vida, com consolo nas tribulações, certeza de que, não importa o que aconteça, Cristo jamais os abandonará. Ele não quer ver isso, jamais. Ele quer ver, na verdade, meus irmãos, discórdia. Ele quer semear dúvidas, quer que olhemos mais para nós mesmos do que para Cristo. Mais para as circunstâncias do que para Cristo, mais para a filosofia de homens do que para o Senhor Jesus. Para o diabo é uma derrota, meus irmãos, ver cristãos que ouvem a palavra de Cristo, são suas ovelhas, então creem de todo o coração no que o Senhor Jesus disse. Isso é uma derrota para ele. Os homens ímpios, ignorantes, hipócritas e heréticos também odeiam essa doutrina. E por que eles odeiam? Porque a doutrina da graça, da perseverança dos santos, tira do homem toda a glória. Para o homem ímpio, que gosta de se autoafirmar como bom, ouvir de Jesus, que Ele dá a vida às suas ovelhas, que elas nunca perecerão, é insuportável. Ouvir sobre Deus ser o dono de toda a glória da salvação, não é? Sem o auxílio do próprio homem, é um absurdo e um escândalo para aquele que não crê no Senhor. Isso é sério, irmãos. Os demonstrantes, eles disseram isso. Eles disseram, eu sei que é até estranho, né? Mas isso está realmente na remonstrância, tá? Depois os irmãos podem até ler. Eles disseram,
sobre a perseverança. É louvável duvidar dessa certeza. Como que pessoas dizem isso e ainda são vistas como cristãs? É louvável duvidar dessa certeza? Louvável. E eles disseram isso entendendo como muitos entendem hoje. Se nós confiarmos que Cristo nos salvou de fato, não seremos motivados à vida de piedade. Pregar sobre a salvação perfeita em Cristo, sobre uma obra perfeita que não pode ser mudada, para eles, nos conduz ao pecado. A vivermos na devassidão. Por quê? Porque para eles, motivação para a obediência só pode ser pelo medo. Não pela graça. Não pela gratidão a Deus. Só pelo medo. Somente por isso. Ou seja, eles trazem uma graça sem graça. Que na verdade é um engano terrível contra as palavras de Cristo. Cristo disse isso. Eu dou a vida a elas, as minhas ovelhas. E ele fala isso. Cristo nos dá certeza. Mas o diabo e os ímpios, os hereges, odeiam essa certeza. Percebam então a grande gravidade, meus irmãos. Como isso é sério. Em muitos púlpitos hoje se ensina que duvidar da segurança da salvação deve ser o caminho. Então eu pergunto, quer dizer então que Cristo nos deu uma falsa esperança? Que quando lemos o texto do Evangelho que acabamos de ler, isso nos dá uma falsa esperança? Que as palavras de Cristo, nosso Senhor, meus irmãos, nos dão uma falsa segurança e que Ele, de forma irresponsável, prejudica a piedade da sua igreja, prejudica a moral, a oração e todos os exercícios de piedade? Ele quer nos dar a sensação de que podemos viver assim, largados, e está tudo bem? É isso que o Senhor Jesus quer? Quer dizer que os apóstolos, então, inspirados pelo Espírito de Cristo, eles mentiram em todo o Novo Testamento e os profetas no Antigo também? Sobre a segurança do povo de Deus? Aqueles disseram, é louvável duvidar dessa certeza. Os papistas, da mesma maneira, rejeitam essa verdade. Por isso, irmãos, precisamos falar com firmeza e sem filtros. Dizer que é louvável duvidar da certeza da salvação, em nome de estimular pessoas a boas obras e piedade, é o mesmo que dizer que é louvável duvidar de Cristo. É a mesma coisa. Por que tudo isso, irmãos? Porque todo esse ataque ao Evangelho, por uma única razão. Eles querem proteger a glória do homem. Eles querem reivindicar que fizeram por onde, que eles foram dignos, merecedores, que a causa da salvação eterna está neles mesmos. É isso que fazem todos aqueles que negam as doutrinas da graça, que negam a segurança do crente, pois uma salvação somente pela graça não dá espaço para o homem se gloriar em si mesmo. Para nós, todavia, importa o que Cristo disse. E ele disse que suas ovelhas, aquelas que foram conduzidas a ele pelo Pai, jamais perecerão e que ninguém pode arrebatá-las de suas mãos. É isso que importa para nós, a verdade do Evangelho. É isso. Eu quero concluir então, dizendo aos irmãos, nós temos todas as razões para vivermos em alegria e verdadeira motivação para a glória de Deus e em piedade santa. Nós temos a resposta do próprio Cristo para este mundo que questiona a fé bíblica. A doutrina da perseverança é sim odiada pelo mundo, meus irmãos, pelos hereges, hipócritas, mas é amada pelo povo de Deus. Essa doutrina nos conduz não à preguiça espiritual, como muitos acusam, mas uma vida piedosa, verdadeira, porque é pela gratidão a Deus. Todos nós somos motivados à obediência porque Cristo nos salvou. Nenhum de nós vai ouvir em uma igreja fiel que nós somos motivados pela obediência, para a obediência. Nós não vamos ouvir sobre, por exemplo, a ética cristã bíblica, sobre a lei de Deus, motivados no entendimento de que devemos obedecer. Seu esforço para guardar o dia do Senhor, seu esforço para honrar os mandamentos de Deus, nunca deve ser
por medo da condenação, mas pela gratidão, porque Cristo salvou e dá segurança às suas ovelhas. É a gratidão. É isso que nos leva à piedade verdadeira, meus irmãos, e não o medo. Medo tem aqueles que não são filhos de Deus. Que não são filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, Jesus afirmou: suas ovelhas não perecerão jamais, ninguém pode tomá-las, ninguém pode separá-las de seu amor. Por isso, concluo com as palavras de Paulo em Romanos 8, que ecoam as palavras de Cristo às suas ovelhas. Aquilo que ele disse, o Senhor Jesus, é ampliado em toda a Escritura. Nós temos declarações de Cristo que são entendidas por todo o texto bíblico. Nós lemos sobre a palavra de Cristo e, de repente, em todas as cartas dos apóstolos, vemos isso sendo, exposto claramente, ensinado, explicado. E termina então, e convido os irmãos, abram suas Bíblias em Romanos 8. Vamos ler do 31 ao 39. Essas palavras são palavras para as ovelhas de Cristo. Romanos 8, 31 ao 39. E diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, aliás, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao ouvir isso, lembre das palavras do Senhor Jesus: ninguém pode arrebatar as suas ovelhas de suas mãos. Louvemos a Deus por sua graça, sejamos motivados pela graça, viva para a glória de Deus por conta deste amor tão maravilhoso demonstrado pelo Senhor, e segurança às suas ovelhas. Amém? Vamos então orar, meus irmãos, e agradecer a Deus. Oremos. Senhor, mais uma vez, Pai Santo, estamos diante da Tua santa palavra. E o Senhor nos traz consolação, nos traz palavras de segurança, ó Deus, que nos ajudam tanto no momento da angústia. Diante deste mundo que rejeita a verdade, deste mundo onde muitas vezes a rejeição do Evangelho e a busca pelo mal, pelo pecado, são tão evidentes, e nós somos às vezes apertados deste mundo. E passamos sim por várias dificuldades, por crises em nosso coração, crises. O Senhor nos dá uma palavra que nos faz lembrar de nossa identidade no Senhor. Que Tu és o nosso pastor, que nada nos faltará, o Senhor não nos faltará. Que estamos guardados pelo poder de Deus. E por tudo isso, ó Senhor Deus, Te agradecemos, porque não estamos firmados nas palavras de homens, em conceitos humanos, mas no Evangelho, na revelação graciosa de nosso Deus. Muito obrigado, então,
por nos dar essa esperança, porque se podemos ouvir a tua palavra, acatando-a em nosso coração, crendo de todo o coração em Jesus Cristo no Evangelho, este é o sinal de que somos tuas ovelhas, de que nos amaste na eternidade. Este é o sinal, Senhor, de que o Senhor nos elegeu para a salvação. Obrigado, ó bom pastor, porque deste a vida por tuas ovelhas, porque te entregaste na cruz por nós, e assim nos deste segurança plena, de maneira que podemos confiar na tua palavra, ó Deus, mesmo nos piores momentos de nossa vida, mesmo nas piores tribulações. A tua palavra não muda, o teu amor é leal, estamos seguros em Cristo Jesus. O bom pastor protege o seu rebanho. O bom pastor nos guia às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, nos protege dos lobos, dos animais ferozes, nos guia no vale sombra da escuridão da morte e nos faz repousar na casa de Deus eternamente. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, e esta é a nossa segurança e alegria neste mundo. Portanto, ó Deus, se há irmãos que estão passando por dificuldades assim, por crises, por problemas emocionais, por tristeza profunda, console-os com a tua palavra. Faça-os lembrar de quem são em Cristo. São tuas ovelhas, ovelhas amadas por quem Ele derramou o seu sangue santo. Estão seguras para sempre. Nada poderá mudar isso. Portanto, abençoe o teu povo. Aplica a tua palavra aos nossos corações, para que venhamos nos alegrar dia após dia. Portanto, ó Deus, que neste início de semana, hoje é o primeiro dia, dia do Senhor, onde recebemos a tua palavra, alimento pela manhã e agora também. Abençoa-nos para que venhamos lembrar do Evangelho, das pregações, do ensino, das leituras, dos cânticos, de tudo o que fizemos hoje. E sejamos então alimentados e possamos ter sede, desejo de nos encontrarmos no próximo dia do Senhor e continuarmos a ouvir as doces palavras de Cristo e também sua exortação para nós, para que venhamos viver em segurança, em paz no Senhor Jesus, paz que independe de circunstâncias. Ajuda-nos a confiar na tua palavra, Senhor, de que o Senhor nos dá segurança porque somos tuas ovelhas. Oramos em nome do Senhor, o nosso bom pastor Jesus Cristo. Amém.